Abra sua Bíblia, por gentileza, na leitura oficial, Romanos capítulo 12. Oh, glória! Obrigado, Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória. Versículo 2. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Oh Senhor, como é bom te adorar. O Senhor já nos permitiu neste culto, Pai, tem falado conosco desde a oração, no começo. O Senhor tem falado através dos louvores que foram entoados, que verdadeiramente engrandeceram o Teu nome, Pai. O Senhor nos permitiu também, Pai, te adorar através dos nossos recursos. E agora, chegou o momento de o Senhor continuar a falar conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Eu sei que há pessoas que entraram aqui neste lugar, outras que estão nos assistindo agora, que vieram aqui em busca de uma resposta. E a minha oração, Pai, é que assim como o Senhor falaste conosco pelo culto da manhã, fala agora à noite, que essa palavra seja resposta a este coração aflito, angustiado, que a paz que vem do alto, a alegria que vem do alto, inunde os nossos corações de uma forma tão especial, para tomarmos posse desta palavra, para que esta palavra produza em nós frutos de mudanças, para que possamos te servir melhor, Pai, para que possamos caminhar uma semana a mais, debaixo da Tua presença e da Tua graça. Pai, se porventura entrou alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ti, ou alguém que está afastado dos Teus caminhos, eu quero te pedir, Espírito Santo, que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor vá falando a este coração, quebra todas as correntes, todas as barreiras, Pai, e assim como pela manhã houve almas no altar, que não seja diferente agora à noite. O Senhor pode fazer. De mim eu não tenho nada, e eu não posso nada, porque não sou nada, mas o Teu Santo Espírito que habita em mim, pode uma vez mais usar a minha boca, como instrumento, para abençoar o Teu povo. Pai, sê conosco, fale conosco, Espírito Santo. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Repita comigo o tema que está na tela. Diga assim: mude a mente, mude a direção. E nós estamos baseados no que Paulo escreveu aos irmãos em Romanos, no capítulo 12, especificamente no versículo de número 2. E para que nós possamos compreender o que eu quero abordar com vocês, é importante a gente entender um pouquinho o contexto da carta de Paulo aos irmãos em Roma. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma, e Roma naquela época nada mais era do que o centro político e cultural, era um dos maiores impérios de toda a história. Quando nós olhávamos para a história da humanidade e olhávamos para Roma, nós entendíamos que Roma, ela era uma cidade marcada por poder, uma cidade marcada por riquezas. A influência cultural levava muitas vezes o povo à idolatria, mas a influência de Roma era tão grande, inclusive no cristianismo, porque quando nós olhamos para a história, os cristãos que viviam naquele ambiente, significava conviver diariamente com valores muito diferentes e uma perseguição jamais vista. Até porque eles haviam aprendido através dos apóstolos as palavras de Jesus. E a igreja cristã que estava em Roma
era uma igreja mesclada com os judeus de origem e os gentios, cujo Paulo foi levantado por Deus para levar a palavra. E até mesmo dentro da própria igreja havia desafios para esta convivência. Você vê que desde o início da igreja foi necessário levantar um corpo de obreiros, os diáconos da igreja, porque já havia um tipo de desafios. Alguns da igreja em Jerusalém diziam que os apóstolos só visitavam os judeus e abandonavam os gentios, as viúvas, enfim. Foi então quando se levanta aqueles 7 homens, dentre eles Estevão, para serem diáconos da igreja. Mas entenda que Paulo, ele escreve à igreja em Roma, mostrando que o evangelho de Jesus Cristo não apenas era uma nova religião para ser acrescentada à vida deles, mas na verdade o evangelho era e exigia uma nova forma de viver. Repita comigo: o evangelho exige de mim uma nova maneira de viver. É por isso que o livro aos Romanos, ele é tão importante para a nossa doutrina cristã, porque Paulo, nos primeiros capítulos, ele fala grandes verdades sobre pecado. Paulo fala sobre a graça de Deus. Paulo fala sobre a justificação pela fé. Paulo fala sobre a nova vida em Cristo. Paulo fala da ação do Espírito Santo. Você consegue encontrar vários textos no livro aos Romanos. Mas quando nós chegamos aqui, especificamente no capítulo 12 de Romanos, aqui acontece uma transição muito importante, porque Paulo, ele sai de uma exposição predominante, cujo ele falava sobre doutrinas, e agora ele começa a mostrar que, como aquilo em que acreditamos, deve ser transformado da forma como nós vivemos. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: o verdadeiro cristão não vive só de palavras, mas o verdadeiro cristão vive de uma forma verdadeira de viver. Porque falar até papagaio fala. Outro dia eu estava passando um rios assim, eu vi um papagaio pregando: que Jesus breve vem, que Jesus é. Falei: rapaz, que papagaio abençoado é esse? Mas falar até papagaio fala, né? Viver é diferente. Por isso que Paulo, já no versículo 1 de Romanos 12, ele começa dizendo à igreja, aos irmãos, o seguinte: irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No começo do texto, esta palavra portanto aqui é fundamental. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando àquela igreja, falando a mim e a você o seguinte: depois de tudo o que Deus fez a vocês, alguma coisa precisa mudar na maneira como vocês vivem. É importante parar e pensar que a igreja é o único lugar onde existe vários ex, né? É ex-alcoólatra, é ex não sei que lá, é ex aquilo, é ex não sei que lá, é ex. Por quê? É o que a Bíblia fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Então, Paulo, ele começa no versículo 2 dizendo: vocês não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Porque aqui o embate em Roma era muito grande. Roma queria moldar as pessoas de fora para dentro, mas o evangelho é contrário. Deus transforma as pessoas de dentro para fora. E aqui é uma verdade atual, porque todo o ambiente tenta nos moldar. A sociedade de hoje tenta nos moldar. No trabalho eles querem que você haja da forma deles. Se você está numa reunião de trabalho e eles estão bebendo e você fala: não, eu vou me ausentar da bebida porque eu não bebo. Ah, você é besta, você é quadrado, não sei para que isso. Se o jovem está na faculdade e a galera: nós vamos para a balada, se divertir, nós vamos ter relação consensual, etc, aquela coisa toda. Não, eu não faço isso porque eu estou me guardando para o meu esposo, para a minha esposa. Ah, você é quadrado, está deixando de aproveitar a vida.
Porque o ambiente quer nos moldar, a sociedade quer nos moldar, as nossas experiências tentam nos moldar, a cultura atual tenta nos moldar, as frustrações que nós já tivemos na vida tentam também nos moldar, e muitas pessoas que estão no nosso círculo de convivência, de alguma forma ela tenta nos moldar. Mas é aí que Paulo diz: não se conforme. Repita comigo: não se conforme. Fale bem forte: seja transformado. Deus não chamou eu, não chamou você, simplesmente para assumir a forma do ambiente que nós estamos vivendo. Ele nos chamou para experimentar uma transformação, uma mudança. E quando a gente fala de mudança, como o tema é mude a mente, porque se você mudar a mente, você muda a sua direção. Quando a gente fala de mudança, é um negócio muito complicado, porque o ser humano, ele é resistente a mudanças. O ser humano, se ele está numa zona de conforto, se ele está ambientado, ele não gosta de mudar. Não gosta de mudar. Nós não gostamos daquilo que nós não conhecemos. Nós só gostamos daquilo que conhecemos. Nós gostamos, na verdade, daquilo que a gente consegue controlar. Mas aquilo que a gente não consegue controlar, a gente não. E sabe o que acontece, gente? Até mesmo quando a situação não é boa, tem pessoas que por medo de mudar, ela se acostuma com aquela situação que não é boa. Falo isso porque ambiente de trabalho. Tem pessoas que você está sendo oprimido no seu trabalho, tem pessoas que estão te perseguindo lá, aquela coisa toda, aquele ambiente está te fazendo mal, e Deus já está abrindo outras portas para você, mas você fala: não, mas para mim do jeito que está, tá bom. Porque a gente tem medo de mudar. A gente se acostuma com as nossas orações, a gente se acostuma com o que a gente faz na igreja, a gente se acostuma com a forma como a gente enxerga a vida, e a gente acredita que Deus só pode agir da maneira como Ele já agiu no passado. A gente limita Deus. Eu sou, irmãos, não é querendo ser saudosista, mas eu já ouvi algumas pessoas falando assim: nos tempos de hoje já não se fazem mais pastores como no passado. E eu falei: glória a Deus por isso, porque se fizesse pastores no passado, no tempo de hoje, as igrejas estavam todas vazias e fechadas. Deus faz e levanta pastores para cada época, para cada tempo, para cada mover, para cada estação da vida. E a gente tem que entender isso. O nosso Deus, Ele é multiforme. Ele tem as suas maneiras de agir. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho fez o povo atravessar o Jordão. O mesmo Deus que mandou o maná do céu também levou o povo para uma terra que manava leite e mel para plantar e colher. Porque o propósito continuava sendo de Deus, mas os métodos podem mudar. As coisas mudam. Existe uma coisa só que não muda. Repita comigo: Deus, Ele não muda. Por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 8, declare, vamos ler? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Irmãos, Deus, Ele não muda, mas frequentemente Ele precisa mudar alguma coisa em nós, para nos levar para o novo nível, para o novo patamar, daquilo que Ele preparou para a nossa vida. Muitas vezes nós somos resistentes, é complicado. Você lembra quando começou o ano de 2026?
Não é o Espírito Santo me revelando não, mas teve um monte de gente aqui que falou: esse ano eu vou para a academia. Aí, tá vendo o que o pai está falando? Esse ano eu vou. Eu acho que o negócio que dá mais dinheiro, irmão, é a academia, porque o camarada paga o ano inteiro para pagar menos e vai 2 vezes um mês e deixa os 12, 11 meses lá e os caras só lucrando. Falei, meu Deus do céu. Porque às vezes é difícil a gente mudar, as mudanças começam aqui, ó, na nossa mente. Começa na nossa mente. Eu lembro que no começo do ano eu fiz o check-up, e aí fui no médico do coração, o senhorzinho velhinho, ele olhou para mim e falou: ó, a sua colesterol já chegou no limite, eu vou te receitar aqui um remédio. E ele falou assim: como eu sei que você não vai mudar a sua alimentação e nem ir para a academia, eu já estou te receitando um remédio. Aí eu fiquei revoltado, eu falei: como que o senhor fala, garante que eu não vou? Eu sei que você não vai. Eu falei: só porque eu vou contradizer esse velhinho. Eu vou. E vou. Só que a mudança começa aqui. Porque quando a gente chega na nossa zona de conforto, a gente fala: ah, pastor, mas eu já tentei tantas vezes mudar. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Ah, pastor, a minha vida já funciona desta maneira. Mas Paulo aqui no capítulo 12, ele diz: não se conformeis. Paulo diz: mude. Isso é em todas as áreas da tua vida, seja espiritualmente falando, seja assim, no teu casamento, seja em alguma área. Deus está falando através de Paulo: mude. Entre linhas, Paulo está dizendo no texto: deixa que Deus os transforme. E aqui a verdade é: você não precisa produzir essa mudança sozinho. Olha para o irmão que está do lado e fala: você precisa permitir que Deus trabalhe em você. Mudar muitas vezes não é fácil, mas mudar é preciso. Foi Einstein que falou, né? Como que você quer obter resultados diferentes se você continua fazendo as coisas da mesma forma? Ah, Senhor, muda o meu casamento, mas continua sendo o mesmo pé de guerra em casa, não vai mudar. Você não deixa Deus mudar você, porque só vai mudar se você deixar Deus te mudar. A verdade é essa. E quando a gente olha para o texto de Romanos 12, a gente entende. Repita comigo: toda grande mudança começa na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes de Deus mudar determinadas coisas ao nosso redor, muitas vezes Ele precisa começar mudando algo dentro de nós. Por quê, pastor? Porque pensamentos produzem decisões. Decisões produzem atitudes. Atitudes produzem hábitos. E hábitos nos ajudam a construir os nossos destinos. Uma mente presa pode manter uma pessoa presa, mesmo quando Deus já colocou uma porta aberta diante dela. Se você não deixar Deus trabalhar e você querer mudar primeiro aqui na tua mente, você nunca vai conseguir viver algo novo de Deus. Eu falo isso porque tem muita gente que tem um espírito de inferioridade, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sou ninguém, que o melhor é para o outro, não é para mim, que só o outro pode conquistar e eu não posso conquistar. Ah, Deus só faz pela vida do outro, não faz pela minha vida. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra. Que todo o espírito de inferioridade que está sobre a minha e sobre a tua vida hoje caia por terra. Hoje Deus vai começar a trabalhar na tua mente e dizer: você pode. E você vai declarar: eu posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. Recebe esta palavra e dá um glória para Jesus Cristo. Toda transformação espiritual, ou seja, ela não começa apenas com uma mudança de comportamento. Começa com a gente trabalhando aqui com a nossa mente. Talvez a situação ainda seja a mesma, mas quando Deus mudar a sua maneira de pensar,
você vai começar a enxergar o cenário de outra maneira. Eu peço a Deus sempre assim em oração: Senhor, me dê a mesma capacidade de Davi. Porque quando Golias estava zombando do povo, Saul e o exército estavam olhando com medo. E o mesmo Davi, jovem, pequeno, ele olhou como uma possibilidade de Deus exaltar o nome dele. Do jeito que está o Brasil hoje, irmão, até eu guerreava com Golias, não ia pagar mais imposto. Já pensou que benção? Para glória ao nome do Senhor. Mas ele olhou para Golias de uma outra forma. Enquanto todo mundo estava olhando ele como um homem grande, impossível de vencer, Davi olhou para ele e falou: está aí a possibilidade de Deus ser louvado, Deus ser exaltado, e eu vencer este que está zombando do Deus vivo. Então tem coisas que você vai precisar mudar aqui na tua mente. É por isso que eu me baseio no que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9 e versículo 23. Vamos declarar em alta voz: 1, 2, 3. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: começa a crer, porque o impossível vai acontecer na tua vida. Mas para que você precisa primeiro mentalizar aqui, ó, que Deus é poderoso, que Deus pode abrir porta onde não tem, que Deus pode curar a enfermidade, que Deus pode transformar o teu casamento, que Deus pode dar a tua empresa, que Deus pode fazer coisas grandes por você. Então tudo é possível ao que crê. Você tem que crer. Declara essa primeira frase que vai aparecer na tela. 1, 2, 3. Antes de mudar seus caminhos, Deus muitas vezes começa mudando sua maneira de pensar. Por quê, pastor? Repita comigo: uma mente renovada enxerga possibilidades onde outros enxergam limites. E é isso que eu quero ver Deus fazendo na tua vida. Você não vai ver mais impossibilidade, você vai ver possibilidades diante do que você está vivendo. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que primeiro trabalharam aqui, ó, na mente, para alcançar algo de Deus. Lembra o que está registrado lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25? Isso. Havia uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela vivia numa situação humanamente terrível. 12 anos sofria dessa enfermidade. Já havia procurado a medicina da época, já havia gastado todo o seu dinheiro. E o texto diz que em vez de melhorar, ela piorava. A sua realidade dizia: não existe mais saída. Mas quem tem a mente renovada não pensa como todos pensam. O texto da Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela pensou: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Veja que o texto diz que ela pensava assim. Antes de acontecer qualquer mudança no seu corpo, precisa primeiro acontecer uma mudança na tua mente. Antes daquela mulher tocar em Jesus com as mãos, ela já havia tocado o milagre pela fé, através do que ela havia declarado na sua mente. Pastor, o senhor está mandando eu negar a realidade? Não, porque fé não é negar a realidade, mas fé é acreditar, mesmo que diante dos teus olhos não existe saída, você já está na tua mente dizendo: meu Deus é poderoso, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele já fez na minha vida e pode fazer de novo. É isso. A fé, ela nos traz uma verdade, onde não existe limites para Deus agir. Declara essa próxima frase que vai aparecer na tela. 1, 2, 3.
Quando Deus muda a sua maneira de pensar, você começa a enxergar possibilidades onde antes só enxergava impossibilidades. Coloca a mão assim sobre a tua cabeça, que eu quero declarar uma palavra. Pai, a partir de hoje trabalha nessa mente. A partir de hoje, quando esse irmão, essa irmã sair desse culto e ele chegar diante daquela impossibilidade, a partir de hoje já na mente dele já vai estar vendo a vitória. Na mente dele ele já estará vendo, ó Pai amado, o milagre. Na mente dele ele já estará vendo a restauração. Eu quero declarar pelo poder e pela autoridade que há no teu nome, Jesus, que aonde tem uma mente disponível para o Senhor trabalhar e mudar, o Senhor começará a fazer a partir de hoje para a glória do teu nome. Recebe esta palavra em nome de Jesus. A partir de hoje você vai começar a ver coisas novas. E para você começar a ver o novo e viver o novo, olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: é necessário romper com os velhos padrões. Quando Paulo fala, não viva como as pessoas desse mundo vivem, Paulo está dizendo, rompe com esse padrão. Paulo está dizendo, é rompimento. Não existe uma verdadeira transformação sem que alguns padrões sejam confrontados. Existem pensamentos que têm que ser rompidos hoje. Existem hábitos que precisam ser quebrados hoje. Existem comportamentos que precisam mudar hoje. Ciclos que precisam ser interrompidos na minha e na tua vida. Mas sempre vai bater aquela frase: ah, mas eu já sou assim, pastor. Na minha casa sempre foi assim. Ah, o meu passado, o meu pai sofreu com isso, o meu avô sofreu com isso, eu estou sofrendo com isso, o meu filho vai sofrer com isso. Meu irmão, o teu passado não vai determinar o teu futuro, porque no teu futuro já está Cristo lá, louvado é o nome do Senhor. É o que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5 e no versículo 17, vamos declarar, 1, 2, 3, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pega na mão do irmão que está ao teu lado, levanta bem alto e fala: hoje é noite de romper com o passado, porque Deus, fala mais forte, porque Deus tem coisas novas para a minha vida. Deus tem coisas novas para vocês, irmãos. Ele tem coisas novas para nós. Graças a Deus. Declara essa próxima frase. 1, 2, 3. Você não pode viver o novo de Deus insistindo em carregar os padrões que pertencem ao seu passado. Levanta a tua mão. Eu quero quebrar toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida. Há pessoas que estão aqui e outras que estão me assistindo, que você tem carregado um peso por uma palavra que você recebeu no passado, mas eu quero declarar pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, esta palavra de maldição sobre a tua história, sobre a tua vida, está quebrada hoje, está rompida hoje. Se prepare para viver o novo de Deus na tua vida. Aleluia. Agora, toda mudança na nossa mente, repita comigo, toda mudança exige uma decisão e uma atitude. Existem coisas que Deus fará por você, mas existem decisões que Deus não vai tomar no seu lugar. Não pode, não vai. Lembra lá, segundo relatou o evangelista Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 47, 45, 46, mas aí, o texto de Bartimeu, filho de Timeu, era cego, estava mendigando,
Mas quando ele viu uma oportunidade, repita comigo, oportunidade, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que alguns olhavam para ele e falavam: cala a boca, rapaz, Jesus não vai te ouvir, porque o padrão está dizendo, nada vai acontecer. E muita gente está achando que o ambiente vai conseguir nos parar, mas não. O texto vai dizer que Bartimeu tinha uma oportunidade. Mas olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim para ele: oportunidade sem atitude não produz mudança. Ele poderia ter permanecido calado quando alguém falou para ele: cala a boca que Jesus não vai te ouvir. Mas enquanto mais as pessoas falavam assim, cala, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia. Mas cala, não vai. Aí ele falava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele podia ter pensado um monte de coisa. Podia ter pensado: Jesus não vai me ouvir. Ele podia ter pensado: tem muitas pessoas acompanhando esse homem. Ele podia ter pensado: eu já me acostumei com a minha condição de ser mendigo. Mas Bartimeu decidiu: eu não vou perder esta oportunidade. Ele e a mulher do fluxo de sangue, eles fizeram a mesma coisa. Eles foram até Jesus. E há momentos que, se a gente não mudar o nosso pensamento, a gente não vai conseguir chegar até Jesus. Mas quando a gente muda a nossa forma de pensar, há uma nova direção para a nossa vida. E a pergunta que eu e você necessitamos fazer, muitas vezes é essa: qual atitude eu preciso tomar para que a mudança comece na minha vida? Porque tem gente que tem muitas oportunidades na vida, mas não agarra nenhuma delas, e aí depois ainda culpa Deus. Era igual, né, a história do pastor. Ele estava numa ilha, aconteceu um tsunami, ele ficou sem saída, só, né, ali na beira, num espacinho de terra, e ele falou: Deus, me salva, me salva. Aí chega o helicóptero: não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco passa um barco: pula para cá. Não, Deus vai me salvar. Os dias foram passando, ele perdeu as forças, e quando ele estava morrendo, ele grita para Deus: o Senhor me abandonou. E Deus olha para ele e fala: nunca te abandonei. Primeiro eu mandei um helicóptero e você não quis ir. Depois eu mandei um barco e você também não quis. Porque oportunidades na nossa vida, irmão, são únicas. Olhe para o irmão que está ao teu lado e fala: não deixe passar as oportunidades. Tem situações que Deus vai fazer na minha e na tua vida, e a gente tem que estar atento. Mas só está atento quem tem a mente renovada. Quem não tem a mente renovada não consegue ver. Declara essa próxima frase: 1, 2, 3. Mudança não acontece apenas quando você deseja algo diferente. Mudança começa quando você toma uma atitude diferente. Ô irmão, com muito carinho, dá um chacoalhão nesse irmão aí e fala para ele: hoje é noite de tomar atitude. Acorda aí, crente. Hoje é noite de tomar atitude. Eu falo isso porque você não pode desperdiçar as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Há momentos que Deus coloca diante de nós oportunidades que vai exigir uma resposta. Talvez Deus está colocando uma oportunidade para ver uma mudança na tua vida espiritual. Talvez hoje Deus vai colocar uma oportunidade para ver uma restauração no teu casamento.
Talvez Deus vai criar uma oportunidade para você perdoar e ser perdoado, pedir perdão a alguém, perdoar alguém, voltar a servir na igreja, começar novamente, porque cair, qualquer um de nós podemos cair, mas a Bíblia fala, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e ficaremos e permaneceremos de pé. Deus vai dar uma oportunidade de você dar um novo passo, de chegar até Ele. E repita comigo: não trate como comum aquilo que pode ser uma oportunidade única de Deus. Eu vim aqui dizer para você: acorda, acorda. A oportunidade pode estar diante de você. E não vai chegar numa propaganda não, já está diante de você. Declara essa próxima frase que vai aparecer. Vamos lá, 1, 2, 3. Algumas oportunidades não chegam anunciando que mudarão sua história. Elas simplesmente aparecem exigindo uma decisão. Só que na hora de mudar, na hora de avançar, repita comigo, algumas coisas ficam para trás. É aquele exemplo que eu uso, futuro e passado. A pessoa vai andando para o futuro, carregando o passado com ela, marcas, tristeza, e não consegue ver o que Deus já preparou na frente para ela. Voltando ainda em Marcos capítulo 10, o texto de Bartimeu, quando Jesus fala, manda chamar, chama Bartimeu para mim. Olha o que diz Marcos 10, 50, vamos ler? 1, 2, 3. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmão, isso aqui é coisa de quem tem uma mente transformada e renovada. Você sabe que a capa, ela vinha com uma chancela do Império de Roma, permitindo o cara mendigar na rua. Era como se fosse uma autorização, era como se fosse uma identidade que ele tinha, autorizado a mendigar, tinha aquilo como profissão para a vida dele. Mas quando ele viu a oportunidade, falou, Jesus me chamou, eu não sou mais mendigo, eu estou indo ao encontro da oportunidade, porque a minha mente já está transformada e a minha direção é uma nova direção. Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. E a pergunta é para mim e para você hoje é, qual é a capa que você precisa deixar? O que precisa você renovar na sua mente para você ter uma mudança de direção? Será que é a mágoa que tem batido aí diante de você? Será que é o medo? Será que é um pecado do passado que te aprisiona? Será que é uma culpa, uma frustração, uma mentalidade que te prende, um relacionamento abusivo e destrutivo que você teve, uma experiência péssima no passado? Bartimeu, ele não poderia carregar aquilo até Jesus. É por isso que Paulo fala aos irmãos em Filipenses, no capítulo 3, vamos ler, versículo 13, 1, 2, 3, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, prossiga para o alvo. Você não pode mudar aquilo que aconteceu ontem, no passado, mas você pode decidir, o que aconteceu na tua vida não vai mexer com o teu amanhã.
E quando você decidir mudar, tem pessoas que não vão entender a mudança. Tem pessoas que gostam da sua antiga versão, gostam de ver aonde você está estagnado, mas você não precisa entregar o teu futuro à opinião alheia. Você não precisa entregar o teu futuro para aquilo que as pessoas pensam do teu passado ou quem você foi. Declara essa próxima frase. 1, 2, 3. Há coisas que fizeram parte da sua história, mas não podem acompanhar você para onde Deus está te levando. Fique de pé. Veja que a verdadeira mudança muda a nossa direção para a gente se aproximar de Jesus. Aquele cego Bartimeu, quando Jesus abriu os olhos dele, o texto vai dizer, no versículo 52 de Marcos 10, que ele recuperou a visão e começou a seguir a Jesus. Começou a seguir a Jesus. A história começa ele sentado à beira do caminho e termina com ele seguindo Jesus. Repita comigo: ele não recebeu uma visão, ele recebeu uma direção. E isso é transformação da mente. Porque quando a gente entende e recebe a nova direção de Deus, a gente vai entender o que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É como se fosse uma sequência. Repita comigo: mente renovada, vida transformada e nova direção. É o que Deus tem para você. Mente renovada, vida transformada e uma nova direção. Talvez até hoje você orou assim: Deus, muda a minha situação. E Deus está olhando para você e está dizendo assim: primeiro deixe eu mudar e transformar você, porque Ele só vai mudar essa situação quando você deixar Ele te transformar. Declare essa frase, a próxima frase que vai aparecer na tela. Vamos lá? 1, 2, 3. A verdadeira mudança não altera apenas aquilo que está ao seu redor, ela muda a direção da sua vida e aproxima você de Jesus. Hoje Deus nos trouxe aqui, está falando com alguém que está me assistindo, que se você deixar Ele trabalhar na tua mente primeiramente, a tua história vai receber uma nova direção. Pastor, mas eu não vejo como isso pode acontecer. Deixe Deus trabalhar na tua mente hoje. E eu quero declarar esta última frase, até por causa do horário. Pega na mão do irmão que está ao teu lado, levanta bem alto e você vai declarar no 3. 1, 2, 3. Você não precisa terminar a sua história da mesma maneira que começou. Quando Jesus entra no processo, sempre existe a possibilidade de um novo começo. Vai haver um novo começo de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo. Pai, a tua palavra foi pregada. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo da verdade, encontre nessa noite, a partir da minha vida, Pai, liberdade para mudar os meus pensamentos, a minha forma de enxergar as coisas.
para que eu receba uma nova direção para a minha história e para a minha vida. Se nesta noite há alguém aqui, Pai, que está com a mente aberta, com o coração aberto, para que o Senhor possa trabalhar, eu quero te pedir agora, Espírito Santo da verdade, age, toca. Talvez aquela pessoa que está me assistindo de longe agora, Pai, hoje o Senhor pode trazer paz a esta mente, para que haja a mudança necessária, para que ela receba uma nova direção. Eu quero deixar agora você por um minuto, pedir para Deus começar a trabalhar nos teus pensamentos. Abra a tua boca e comece a orar agora ao Espírito Santo de Deus. Eu creio, Pai. Orabai, comandai, sai. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Alabai, sai. Oh, Senhor, eu creio. Eu creio. Age, Espírito Santo. Age, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está tocando nessa mente agora, Pai. Pensamentos que estavam, Senhor, travando esta pessoa, estão caindo por terra agora. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.